fazer uma pequena ilustração de como calcular a área usando planilha de Excel, o LibreOffice Calc e também no Google Earth. Imaginamos que fomos ao campo e coletamos as coordenadas geográficas de uma área com 4 vértices. Esses 4 vértices eles foram coletados, tanto a latitude quanto a longitude, para todos esses 4 pontos. De posse desses 4 pontos, nós poderemos chegar lá no Google Earth Pro e fazer a inserção das coordenadas geográficas de cada ponto. Para fazer isso, como é que deve se proceder? Aqui na barra superior, a gente deve selecionar adicionar marcador. Clica em adicionar marcador, o marcador vai aparecer aqui no centro da tela, aqui nessa caixa de menu. Lança-se as coordenadas coletadas lá no campo. Basta se observar qual foi a coordenada do ponto 1, latitude e a coordenada de longitude do ponto 1. E passar aqui para o Google Earth e clicar em OK. Automaticamente, ao clicar em OK, o ponto vai se posicionar justamente naquele local da área onde foi coletadas as coordenadas geográficas. Desta forma, vamos lançar aqui um ponto como exemplo. Vamos pegar como exemplo o ponto 2, já que o ponto 1 já está lançado no Google Earth. O ponto 2 de latitude ele é 13 graus, 15 minutos, 30,50 segundos. Vamos colocar lá no Google, 13 graus, 15 minutos, 30,50 segundos. Vamos observar agora a longitude. 43 graus, 32 minutos, 59,20 segundos. Então vamos corrigir aqui apenas o segundos, 43 graus, 32 minutos, 59,20 segundos. Então nós estamos lançando esse segundo ponto, ou essa segunda coordenada geográfica lá no Google. Aqui no nome do marcador nós poderemos renomear e colocar o nome do ponto 2. Ao clicar em OK, o ponto 2 já vai ser inserido aqui no mapa, na imagem de satélite do Google Earth. E assim sucessivamente, você vai lançando quantos pontos forem necessários. Eu já tenho o ponto 3 aqui lançado, eu vou clicar, e o ponto 4 também já lançado. Então aqui está a nossa área com 4 vértices, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Em seguida, o nosso objetivo agora é traçar o polígono e conhecer a dimensão desta área. Então nós vemos aqui na barra superior, nesse ícone, que é para justamente editar o polígono, clicando ali naquele segundo item. Aqui você pode renomear, colocar área experimental, ou o nome de uma determinada área, experimental do IF. E aqui basta clicar nos 4 vértices que a área vai ser formada. Terceiro vértice no 4 vértices. Então nós temos a área aqui formada. É interessante que se dê um zoom para corrigir possíveis falhas. Então observe que aquele ponto 2 ali não ficou realmente bem centralizado. Você pode clicar também na seta do mouse para verificar todos os pontos e fazer o ajuste necessário. O ponto 3 aqui pode ser corrigido. Ok. Após todas essas correções, aqui nessa caixa de diálogo aqui, a gente pode clicar aqui em medidas e observar as medidas que nós encontramos na área. O perímetro, nós poderemos colocar a unidade de medida metros. A área pode ser em metros quadrados ou hectares.
Vamos colocar em metros quadrados, a área deu ali 8.882 metros quadrados, tá bom? Basta dar um OK, então aí o polígono foi marcado e agora nós já conhecemos a área selecionada, né? A área a qual foi coletadas as coordenadas em campo com o GPS. Só para relembrar, se quiser verificar a área, você pode clicar aqui do lado esquerdo, nessa barra lateral, né? Clica com o botão direito do mouse, propriedades, e aí verifica-se novamente o valor da área. Você pode também editar o polígono, clicando internamente no polígono formado com o botão direito do mouse, propriedades. Aqui nós temos acesso novamente às medidas do perímetro e da área. Se você quiser alterar para hectare, você pode alterar, fica 0,89 hectares, ou deixar em metros quadrados, tá bom? Se você quiser realmente melhorar o posicionamento dos pontos, você pode melhorar para dar uma melhor aproximação da área real, né? Novamente você dá um zoom, observa todos os pontos para verificar o posicionamento de cada vértice. OK. Então, feito isso, a área está posicionada no centro, tá bom? É possível também fazer a edição do estilo aí, a cor da linha está na cor branca, a largura da linha 3 milímetros, a área eu deixei circunscrito, mas pode ser colocada sólida. Ao colocar sólida, essa opacidade ela pode ser de 100%, né? E aí a área, o polígono fica todo em branco. Se você reduz para 70% ou 50%, você vai conseguir visualizar o terreno. A opção circunscrito, você visualiza naturalmente o terreno como está a imagem ali obtida do satélite. Basta dar OK. Vamos retirar aqui a barra de ferramenta lateral e preparar para salvar o mapa no formato imagem, tá bom? Vamos em arquivo, salvar, salvar imagem. Nós teremos agora a opção, após clicar salvar imagem, vamos aguardar um pouco, de colocar o título do mapa. Você pode editar aqui e colocar, né? Mapa de uma determinada área, né? Qualquer. Você pode colocar também aqui o perímetro da área e também colocar a dimensão da área que você calculou em metros quadrados, né? Então vou botar aqui 0,88 hectares, pode ser em hectare ou metros quadrados, e o perímetro, se você quiser verificar o perímetro, você basta voltar novamente lá, observar qual foi o perímetro, 377, aqui em hectares 0,88, OK. Então eu vou clicar aqui, ó, 377 metros e a área 0,88 hectares. Vamos deixar no lado esquerdo superior. Aqui do lado direito nós temos a legenda. Nós poderemos editar aqui em amarelo, são os pontos topográficos ou coordenadas geográficas, se preferir. Vou colocar aqui pontos topográficos, os pontos topográficos de cada vértice, e em branco aqui é justamente o polígono, né? Ou vamos representar como um perímetro da área, já que a área está circunscrita. Então vou clicar aqui na parte do polígono e vou colocar perímetro da área. OK. Então é a legenda para facilitar a leitura do mapa, né? Ou a leitura do polígono. Então aqui nós temos a legenda, perímetro da área, pontos topográficos, o nome do mapa, o mapa da área do IF. E agora vamos clicar em salvar. Vamos aguardar. Vai abrir a caixa aqui de diálogo e aí nós vamos escolher qual lugar a ser salvo o arquivo. O arquivo pode ser salvo nos meus documentos, em algum drive C, D do seu computador. Vou clicar aqui em meus documentos, ou drive C ou D, e aí você pode criar uma pasta. Vou colocar aqui na pasta e você dá o nome do mapa, né? Mapa da área do
if. E aí você pode selecionar uma outra subpasta que você desejar ou salvar o arquivo solto na pasta que você escolheu. Salvei o arquivo, você pode voltar lá em seguida e verificar se o arquivo está salvo. Vamos verificar se o arquivo foi salvo. Vamos abrir aqui, eu salvei em documentos. Seleciona a pasta que foi salvo o arquivo. Vamos tentar localizar que ele foi salvo solto, aqui mapa da área do if na extensão JPG. Vamos abrir o arquivo e observar se o arquivo está salvo corretamente. Essa imagem você pode selecionar e colocar no seu arquivo do relatório da disciplina de topografia. Vamos abrir, aguardar abrir a imagem. Pronto, o arquivo está aberto no formato de imagem e aqui foi o mapa que nós construímos com as informações do perímetro e da área e a legenda descrita. Finalizamos essa parte no Google Earth, que foi confecção do mapa e o cálculo da área e do perímetro de uma determinada área. Também podemos calcular a área usando a planilha de Excel, calculando pelo método de Gauss. Nós temos aqui as coordenadas geográficas que foram coletadas em campo dos 4 vértices, latitude e longitude para cada ponto. Para isso, nós precisamos converter as coordenadas geográficas em coordenadas UTM. Nós podemos fazer da seguinte forma. Vamos observar a latitude e a longitude do ponto 1. Vamos abrir lá no Google, digitar calculadora geográfica. Nessa primeira opção aqui, clica-se em calculadora geográfica, abre-se o site. Esse site é possível fazer a conversão dessas coordenadas. Aqui em cima, a coordenada que nós vamos colocar é a geográfica em grau, minutos e segundo. Primeiro para a longitude, segundo para a latitude. O datum de entrada é aquele datum que nós usamos no GPS na hora de coletar os dados em campo. Então, o datum selecionado no GPS foi o WGS84. Então, vamos observar aqui o ponto 1, longitude 43 graus, 33 minutos, 2,10 segundos. 43, 33, 2,10 segundos. Observe-se que não precisa colocar o símbolo de graus, nem a aspa para minuto, nem as duas aspas para segundo. A latitude, vamos lá retornar na nossa planilha, 13 graus, 15 minutos, 30,60 segundos. 13 graus, 15 minutos, 30,60 segundos. Clica-se em avançar. Aí ele pergunta qual é a projeção de saída. Nós vamos converter de geográfica para UTM. Qual é o datum de saída? Nós fizemos a coleta dos dados com GPS em WGS84, que era o que era possível no nosso GPS, mas é recomendável sempre que os dados estejam no datum SIGA 2000, que é o datum escolhido para utilizar aqui no Brasil. Então vamos clicar em avançar. Aqui nós temos a conversão das unidades. Observa-se que aqui a gente tem as coordenadas do valor x UTM, que é o valor que a gente tem interesse, e a coordenada y UTM também, que nós temos interesse de x e o valor de y. Se a gente tiver dúvida, nós podemos clicar aqui em ver a região no Google Maps. Então clica aqui, nós vamos observar aqui um mapa com a posição exata daquele ponto onde nós fizemos a coleta de dados. Então aqui está o ponto e aí realmente confirmamos que esse é o ponto exato que nós estamos querendo fazer a conversão. Então vamos voltar lá e aí fazer a cópia dos dados. Vamos copiar o valor de x, Ctrl C, vamos chegar lá na planilha, Ctrl V. Voltando, o valor de y, de latitude,
latitude, y, UTM. Então, observe-se para você não copiar o valor errado. É a coordenada y, UTM em metros. Ctrl C. Voltamos para a planilha, Ctrl V. Observe-se que aqui a separação do valor decimal está em ponto, porque aquele site usou no lugar da vírgula o ponto. Nós precisamos agora tirar o ponto e substituir pela vírgula. Vamos tirar o ponto e substituir pela vírgula. Aí a conversão foi realizada tanto para a latitude quanto para a longitude. Nós temos a coordenada UTM de x e UTM de y. E precisamos refazer ou repetir essa operação para todos os outros pontos da área, usando o mesmo procedimento. Após a conversão das coordenadas geográficas em UTM, como nós ilustramos para o primeiro ponto, procede-se da mesma forma para todos os outros pontos. Aqui embaixo do ponto 4, nós devemos repetir o ponto 1 para que nós consigamos calcular a área pelo método de Gauss. Então, nós temos aqui todas as coordenadas UTM, x e y para cada vértice. Lembrando que o ponto 1 foi repetido. E aí vamos fazer a multiplicação do valor de x por y. Vamos pular uma linha, uma célula, clicar em igual, selecionar primeiro x e multiplicar usando a tecla asterisco, que corresponde ao valor da multiplicação, o sinal da multiplicação. O primeiro x vezes o segundo y, e aí clica em igual. Aqui está o valor, basta selecionar a célula, chegar na sua borda, quando aparecer esse mais, você clica e arrasta até o final. A equação foi transportada para todas as outras células. Observe que aqui a gente está multiplicando o penúltimo x vezes o último y. Do outro lado, também da mesma forma, vamos multiplicar o valor de y por x. Pula-se uma célula, clica em igual, vamos selecionar o primeiro y, asterisco, que corresponde à multiplicação, pelo segundo x. Dá Enter. Então, foi a multiplicação do primeiro y pelo segundo x. Para transportar essa equação, você seleciona a célula, chega na sua borda, quando aparecer o sinal de mais aqui na parte da borda inferior do lado direito, você clica com o botão do mouse e arrasta até o final. Observe-se que a equação foi transportada até a última célula, o penúltimo y vezes o último x. Ok. Vamos agora prosseguir para calcular o valor da área em metros quadrados, porque as medidas em UTM, as coordenadas estão em metro, então o valor da área vai ser em metros quadrados. Então, como é que vamos calcular a área? Primeiro, a gente precisa fazer a soma do produto de x vezes y. Então, como é que a gente vai somar todos esses números aqui? Vamos prosseguir da seguinte forma. Vamos digitar igual no teclado, escrever o nome soma, abre parêntese e selecionar os números que nós desejamos somar. E dá Enter. Então, aqui nós temos a soma de todos esses números. Podemos fazer de outra forma, se você preferir. Você pode chegar aqui na parte superior, onde tem a parte da função, clica nessa seta, seleciona o nome soma, ele pergunta se você quer somar esses valores, você vai e digita Enter e aceita o cálculo dessa soma. Então, pode ser feito dessas duas formas. Então, a gente tem aqui a soma do produto de x vezes y e a soma do produto de y vezes x. Vou deixar em negrito aqui para destacar. Então, esse é o resultado da soma. Como é que a gente vai calcular a área? Vamos digitar igual, seguindo a recomendação do método de Gauss. Vamos abrir o parêntese, vamos fazer a diferença do produto de y vezes x por x vezes y, ou seja, um valor menos o outro. Ok, então nós temos produto de y vezes x menos a soma do produto de x vezes y. Fecha parêntese e multiplica-se por 0,5. Enter. Aqui nós temos já o valor da área em metros quadrados. Se você deseja saber o valor da área em hectares, basta digitar igual e calcular da seguinte forma. Seleciona o valor em metros quadrados
e divide por 10.000, porque cada 10.000 metros quadrados corresponde a 1 hectare. Então, vamos dividir por 10.000. Então, selecionamos o valor da área em metros quadrados, digita o símbolo da divisão no teclado do seu computador e coloca 10.000. Enter, e aí nós temos o valor da área em hectare. Se você quiser reduzir a quantidade de casas decimais, você pode clicar aqui com o botão do mouse e formatar célula. Aí vai abrir uma caixa de diálogo, números, casas decimais, você pode reduzir para 2 casas decimais. Então aqui o valor ficou 0,88 hectares e aqui seria o valor em metros quadrados. Se nós compararmos com a medida da área, deu justamente 0,88 hectares. Foi o mapa no Google Earth e aqui por outra metodologia que é usando o método de Gauss com a planilha aqui de Excel, LibreOffice Calc, que facilita aqui a realização dos cálculos.